quando eu ouço a mesma palavra várias vezes. Você já parou para pensar o que acontece quando você ouve a mesma palavra várias e várias vezes? Tem pessoas que chegam na igreja e às vezes é aquele versículo que já é bastante conhecido, aí a pessoa, o diabo coloca na mente da pessoa: isso aí você já conhece, isso aí você já sabe, isso aí você já ouviu, isso aí o pastor fulano de tal já pregou, isso aí a pastora já pregou, está pregando de novo. E a pessoa, quando ela pensa assim, aí ela não dá devida atenção àquela palavra, àquela mensagem, né? Só que no mundo espiritual tem o poder de Deus atuando quando nós ouvimos a mesma palavra várias e várias vezes. E eu quero mostrar para vocês hoje, dentro aqui da mensagem da Bíblia, que Deus ele nos incentiva a ouvir a mesma pregação várias e várias e várias e várias e várias vezes. Por quê, pastora? Porque quanto mais você ouve, mais você retém. Quanto mais você ouve daquela palavra, mais você retém, mais você fica entendido daquele assunto. E aqui em Romanos, acharam? Romanos capítulo 10, no versículo de número 17, o primeiro benefício de nós ouvirmos a mesma palavra várias e várias vezes, ele vai dizer assim para nós, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o Senhor ele diz aqui para nós, através da carta aos Romanos, que ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e aí Deus repete mais uma vez a palavra ouvir, né? Pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que é isso, pastora? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, a fé vem. E se você está precisando de uma bênção na saúde, você tem que ouvir várias e várias vezes a palavra que fala sobre a cura. Várias e várias vezes a palavra que fala sobre saúde. Se você precisa de uma bênção nas finanças, você tem que ouvir várias e várias vezes a palavra que fala sobre prosperidade financeira. Porque isso vai fortalecer a sua fé. E a sua fé, se estiver fortalecida, meu irmão, você recebe a bênção, você começa a determinar, você começa a orar com confiança, você toma posse daquilo que é seu. Então, você ouvir a palavra uma vez já é bom, 2 vezes, melhor ainda, 3 vezes, maravilhosamente, 4, 5, 6, 12, 100 vezes a mesma palavra, isso vai trazer um benefício muito grande para você. Eu não sei se você já prestou atenção, mas quando nós paramos para ler a Bíblia, toda vez que nós vamos ler a Bíblia, na mesma passagem, é como se você estivesse lendo uma nova história. Aquela passagem, ela se renova. Aquele versículo se abre, né? Eu falo, por exemplo, né, tirando o meu por mim mesmo. Porque quando eu vou ler a Bíblia, tem pregações, tem palavras que eu já li várias vezes. Tem palavras que eu já preguei várias vezes. Dentro desses 22 anos, quantas vezes, né? Eu não li aquele texto, eu não preguei aquele texto, mas aí eu vou abrir aquele texto, ali tem uma nova revelação de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, então ela sempre vai estar se renovando, ela sempre vai estar se multiplicando, entendimento para nós, amém? Então é necessário, faz bem para você ouvir e ouvir sempre a mesma palavra com constância. Isso faz bem para você, isso faz bem para mim, isso faz bem para nós, amém? Então ele está dizendo, de sorte que a fé vem, a minha fé vem, a sua fé vem, por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ser curado? Fortaleça a sua fé para a cura. Como, pastora? Ouvindo, 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 ouvindo a palavra da cura. Amém? Precisando ser curado. Então pega lá mensagens do missionário R.S. Soares que fala de cura e assista, várias e várias vezes. A época do CD era bom por isso, né?
tem mais CD, hoje é tudo no digital. Pode ser que você tenha um aparelho de CD na sua casa, mas essa época era boa por isso, porque você colocava um CD lá, né? Eu fazia muito isso, eu pegava aquelas mensagens de fé do missionário R.R. Soares, tinha mensagens de paz, né? Mensagens de fé, e eu colocava ali no aparelho de CD, e colocava ali, e no aparelho tinha aquela opção de deixar repetir, né? Então eu colocava ali e ficava repetindo, aquela mesma pregação. Para que, pastor? Até entrar dentro de você. Quando entrar aquela mensagem, você entender, você se fortalece na fé, no nome de Jesus. Então esse é um segredo, irmãos. Nunca se canse de ouvir a palavra de Deus e nunca se canse de ouvir a mesma palavra. E nunca pense assim, essa palavra eu já ouvi, essa palavra eu já conheço. Não, a palavra de Deus nós podemos conhecer a letra, mas a revelação sempre tem uma revelação nova. Amém? Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 62. Vai lá, por favor, no Salmo 62, no versículo de número 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. Então ele está dizendo aqui o salmista, uma coisa disse Deus e 2 vezes eu ouvi. E o pastor pregava sobre isso. Isso já tem uns 20 anos, mais ou menos. Que a palavra de Deus, irmãos, tem que ser ouvida várias vezes. Deus falou, mas eu vou ouvir quantas vezes eu precisar. Quantas vezes você precisar. Sempre tem algo novo ali para Deus falar com você. Sempre tem algo novo que Deus quer te ensinar na mesma passagem. As pessoas estão atrás de coisas novas, né? Essa aqui eu já conheço, então eu estou atrás de coisas novas. Mas o Senhor Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, coisas que nós já conhecemos, nós temos que trazer a nossa lembrança. Você não pode esquecer daquilo que você já aprendeu lá no começo da sua conversão, no começo da sua caminhada com Jesus. Você tem que estar sempre se lembrando. Por quê, pastora? Para você não se esquecer. Porque se eu me esqueço, se você se esquecer da palavra, nós vamos nos enfraquecer na fé e vamos acabar nos desviando. Por que uma pessoa se esfria na fé? Porque ela para de ouvir a palavra. O diabo incha o coração da pessoa de tal maneira que a pessoa pensa, isso aqui eu já conheço tudo da palavra. E antes mesmo de nós pregadores abrirmos a Bíblia, a pessoa fala, esse texto eu já sei, quer ver? Está escrito isso. Mas só que ali pode estar escrito aquele texto, mas Deus quer trazer um novo ensinamento. E a pessoa se fecha para aquela palavra. E ao se fechar, ela não recebe coisas da parte de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável que quanto mais você cava, mais você tem, mais você busca, mais você acha. Quanto mais você está ali buscando, mais você está recebendo. Porque a palavra de Deus é riquíssima, ela é poderosa. Então nós não podemos deixar Satanás nos enganar e dizer assim, eu já sei tudo da palavra. Eu já conheço Filipenses capítulo 3, vamos lá. Filipenses é Novo Testamento, né? É a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3. Achou? Versículo 1. Olha o que o Paulo vai dizer na carta aqui, ó. Versículo 1, vamos lá. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
Então o apóstolo Paulo disse: meus irmãos, eu não me canso, eu não me aborreço de escrever para vocês as mesmas coisas, de ficar falando para vocês sempre as mesmas coisas, porque na repetição da palavra de Deus vem a fé, na repetição da palavra de Deus vem o fortalecimento espiritual, na repetição da palavra de Deus vem segurança espiritual. Ele disse: irmãos, o que resta para vocês é se regozijarem, se alegrem, porque quanto a mim, eu não vou me incomodar de sempre estar falando a mesma coisa, porque é útil para vocês. Irmãos, o pai, ele não se cansa de falar a mesma coisa para o filho. Se cansa? Não. O filho ali indo por um caminho errado, o filho desobediente, o pai vai lá e fala: menino, cuidado, né? Não vai, não faça. E está rebelde, e aí o pai vai lá e fala a mesma coisa, e o pai fala a mesma coisa, e o filho rebelde: ah, pai, o senhor só fala a mesma coisa. Mas o pai está falando a mesma coisa para o bem, para que aquele filho não venha sofrer, para que aquele filho não sofra dano. E às vezes o filho não entende: está repetindo demais, está falando a mesma coisa, não tem outra coisa para falar. Não, tem outra coisa para falar, mas se está repetindo é porque tem necessidade de eu ouvir mais uma vez. E Deus vai repetir a mesma palavra para você, para mim, sempre que nós precisarmos ouvir mais uma vez. Sempre vai. E tem coisas que você vai falar: meu Deus do céu, eu não sabia que isso estava escrito aqui. Parece que brota, né? Surge uma nova palavra ali no meio, você fala: mas da outra vez que eu li não estava isso aqui não. De onde que saiu isso aqui, né? Mas por quê, irmãos? Porque a palavra, ela vai modificar, ela vai falar com você de acordo com a necessidade que você está enfrentando, naquele momento que você está passando. Então você vai ler uma palavra, você vai ouvir uma palavra, e se você estiver sentindo uma dor, você vai entender Deus falando com você sobre aquela dor. Mas você pode ouvir a mesma palavra, e no dia que você ouvir a mesma palavra, você pode estar passando por um problema na família, e aí você vai entender Deus falando com você sobre questões familiares, porque há bênção para nós na repetição da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir a mesma palavra, sempre, no nome de Jesus. Quer ver uma pregação que se repete de geração a geração? Qual é a pregação que mais se repete de geração em geração? E que é necessário pregar, e que é necessário falar? Que Jesus está voltando. Quantas gerações antes de nós já ouviram essa mesma pregação? A geração dos seus pais, a geração dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, tetravós, e assim vai. Quantas gerações antes de nós já ouviram essa palavra, essa mesma palavra? E muitos deles morreram esperando no Senhor. E quando chegar aquele grande dia, eles vão se levantar para se encontrar com o Senhor, irmãos. E nós vamos estar pregando essa mesma palavra. Pode ser que o Senhor venha na nossa época, mas pode ser que não, que Ele venha depois de nós, depois da nossa geração. E essa palavra vai continuar sendo pregada para os próximos que virão. Então nunca despreze a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse: eu não me incomodo, viu? Se algum de vocês se incomoda de ouvir a mesma palavra, eu não me incomodo em pregar as mesmas coisas. Irmão,